Você já ouviu falar sobre manejo nutricional? Pois saiba que isso pode salvar a sua lavoura e você alcançar altos tetos produtivos. Está começando agora o programa Ganhando o Futuro. E para nos ajudar com esse assunto, eu trouxe uma pessoa que é referência no assunto de nutrição de plantas. Gerente de marketing da UPL de Bioinsumos e Nutrição. Luciane, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Muito bom estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso. E, Luciane, para quem está nos acompanhando, vamos começar do início, né? O que é manejo nutricional? Às vezes o básico é legal a gente começar, né? Sim. Para trabalhar alguns conceitos. O manejo nutricional é quando você consegue trabalhar isso de uma forma equilibrada, não só do ponto de vista técnico, né? Mas também do ponto de vista dos negócios, porque a gente está falando de agricultura e a agricultura é um agronegócio, né? É o ganha-pão, né, de todo mundo que trabalha nessa área. Então, o ideal é que você trabalhe isso. Tenha um bom planejamento que te propicie uma melhor rentabilidade com produtividade, redução de perdas, porque o excesso, né, você colocar muito também não é um bom planejamento, né? Não. É você trabalhar isso na medida certa, na quantidade certa, no momento certo, trabalhando os momentos críticos da cultura. Então, aumento de produtividade, você vai conseguir com um manejo equilibrado, um bom planejamento, redução de perdas, redução também não só de perdas em valor, né, dinheiro, por você estar aplicando muito, mas também de perdas de nutrientes no solo. E também isso vai influenciar na questão de qualidade, porque quando você tem um bom planejamento que atende às expectativas nutricionais da sua cultura, você tem um melhor acúmulo, né, uma melhor concentração de nutrientes que vai influenciar na qualidade, acúmulo de açúcares e também até mesmo na questão de tempo de armazenamento dos frutos também. Então, é a sustentabilidade do seu negócio de uma forma, um bom planejamento econômico e técnico. E esse planejamento o produtor tem que fazer antes do plantio, né? Não adianta plantar e depois querer planejar o que vai fazer, o fertilizante que vai utilizar. O certo é esse planejamento ser logo antes, né, de começar a mexer na terra. Exato. Muitas situações, às vezes o produtor deixa para comprar tudo muito em cima da hora. E aí tem algumas questões que alguns tipos de insumos que não funcionam. Por exemplo, parte de semente, a entrega de adubo, tudo de forma antecipada para você aproveitar uma boa janela de plantio. Tem coisas que você consegue ir ajustando conforme o desenvolvimento da lavoura, mas tudo isso você precisa ter um planejamento antecipado. E quando nós vamos para a parte nutricional, a gente está falando de nutrientes e também tem a questão do macro e micronutrientes. Será que você pode falar um pouquinho também a diferença dos dois? Sim. Tanto o macro quanto o micronutriente, eles são essenciais para a planta. A planta, ela precisa disso porque eles são importantes para os seus processos. O que muda basicamente é as quantidades. O macronutriente, a gente vai ter aqui o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Eles são utilizados em maiores quantidades, né? Então, nitrogênio, fósforo, potássio são os primários, que é os maiores. Aí depois, no meio, né, vem esses últimos três, cálcio, magnésio e enxofre. E eles vão ser importantes constituintes da estrutura da planta. Então, tudo que você vê de raiz, de caule, de parte aérea, esses elementos que são muito importantes e por isso que eles são requeridos em maior quantidade. E aí a gente tem os micronutrientes, que eles são utilizados numa melhor quantidade, mas não são menos importantes. E eles são muito importantes porque eles fazem parte de muitos processos, por exemplo, de produção de enzimas, processos bioquímicos da planta, parte de defesa. Então, o micronutriente, ele termina de fazer um ajuste. Então, todos eles são importantes, mas, obviamente, cada um na sua proporção. Os macro, principalmente via solo, e os micros, você também vai trabalhar via solo, mas no via foliar, principalmente, você consegue fazer um ajuste fino. Então, são todos importantes, macro e micro é só a quantidade que a planta vai precisar. Exato. Ali. E que tal agora a gente conhecer a família felina, uma família de fertilizantes que vai ajudar você, produtor, a ter qualidade na sua produção.
Sextou, Gustavo! Tudo bem com você? Tudo bem com você, meu amigo produtor que está assistindo a gente no Brasil inteirinho? Hora de falar das nossas feras premiadas, da família felina, a linha de fertilizantes da Bioagros, que tem nomes de felinos, tá? Leão, lince, guepardo, onça e tigre. Para todas as etapas, para todo o seu processo produtivo, tá? São produtos desenvolvidos com a mais alta tecnologia, com aqueles nutrientes que sim a sua cultura precisa. Já vai anotando já, a nossa plataforma está aqui para você fazer a sua compra, mas ó, eu vou daqui a pouquinho sortear junto com a Duda um cupom de desconto. Só que antes, vou te apresentar um pouco mais dessa família felina que está fazendo tanto sucesso. O primeiro integrante é o leão, composto de nitrogênio, potássio e carbono orgânico. Ele melhora a qualidade do solo, o desenvolvimento radicular e reduz a perda de nutrientes pela planta. Já esse aqui é o lince. Ele é formulado com enxofre, zinco e carbono orgânico. Ele proporciona melhor estruturação para a sua planta, maior expansão foliar e prepara as culturas para enfrentar o estresse. O guepardo é rico em extrato de alga e potássio. Sua função é aumentar o número de flores e frutos por planta. Ele reduz o abordamento e garante uma melhor nutrição no período reprodutivo. Já a onça e o tigre são complexos de macro e micronutrientes que garantem o máximo potencial da planta. O tigre, especificamente, é indicado para o período vegetativo, porque contém mais nitrogênio na sua formulação. Bom, agora que você já entendeu um pouquinho mais da nossa família felina, a gente nesse clima de carnaval, porque sim, é sexta-feira, eu sei que o carnaval já passou, mas a semana inteira a gente está mantendo a promoção, tá? A Duda vai sortear um número na bingueira, cada produto aqui tem um número, ó, leão é o 1, lince é o 2, guepardo é o 3, onça é o 4 e tigre é o 5. E aí, o número que ela sortear, a gente vai pegar o produto e vai te dar, na linha inteira, 25% de desconto. Rodando a bingueira, Duda! Atenção! O número sorteado é o 3, guepardo. Já anota aí o cupom de desconto Guepardo25. Você vai entrar lá, vai fazer a sua compra, qualquer quantidade, tá? O pessoal vai entregar no Brasil inteiro para você. E na hora que você estiver fechando a compra, lembrando que você pode pagar parcelado nos cartões, você vai digitar o cupom Guepardo25 e já vai ter na hora 25% de desconto. Fala sério se isso não é bom demais, tá? Daqui a pouquinho eu volto para falar mais dessas feras da sustentabilidade, para falar mais dessa linha de fertilizantes da Bioagros e vou te explicar um pouco mais do guepardo, tá? O que é que ele pode fazer aí pela sua cultura? Como é que ele vai te ajudar na sua propriedade? Segue daí, Gustavo. Muito obrigado, Gil. Estamos de volta aqui com a Luciane. Luciane, no começo a gente falou sobre macro e micro. Mas qual que é a importância da gente ter esse equilíbrio? Como eu comentei, Gustavo, cada um tem uma função. Então, os macros, principalmente, eles vão ter uma função de estruturação na planta, é importante que eles estejam. E os micros, eles vão ter também a sua função, principalmente de ativação de processos bioquímicos. E aqui é interessante a gente olhar que esse aspecto de equilíbrio, ele é importante tanto para a planta quanto para o solo. Por quê? A gente acaba tendo alguns efeitos, né? Para a planta, por exemplo, se eu tiver excesso de um nutriente, ele pode inibir a absorção de outros. Por exemplo, isso acontece muito com cálcio, magnésio, potássio, né? Entre eles, se você tiver principalmente excesso de potássio, por exemplo, você pode inibir a absorção dos outros pela planta. E a gente olha para o solo também, né? Se eu não tiver um bom equilíbrio no solo, você pode ter maior acúmulo de uns e o outro você acaba perdendo. Então, por exemplo, nitrogênio, se eu tiver um excesso de nitrogênio, você vai acabar tendo maior lixiviação no solo. Isso pode influenciar, inclusive, a estrutura do solo. Não é só questão física, né? Por exemplo, se a gente pegar cálcio, o cálcio ele participa de processos de agregação do solo, formação de porosidade, né? E então, quando você não tem um cálcio numa quantidade adequada, isso pode, inclusive, influenciar a erosão do seu solo.
Então, você ter esse equilíbrio, ele vai favorecer tanto processos para a planta, quanto também processos do solo também. E, consequentemente, acaba influenciando também na sustentabilidade dentro da produção. Exato. Como eu comentei, por exemplo, o cálcio. A gente trabalha esse manejo de calagem. Ele é o principal para você fazer a construção da fertilidade do teu solo, independente da cultura, independente do tipo de solo. Mas se a gente for olhar, principalmente, não são todas as áreas que são planas, né? Principalmente quando a gente olha para cultivos de frutíferas, para algumas outras culturas, às vezes você tem áreas que não são tão planas, né? Então, o cálcio ele vai fazer um papel importante para você, inclusive, evitar a degradação do solo. Não é só a parte física, é o químico também, porque aí ele ajuda você a ter uma maior agregação do solo e você vai conseguir também ter uma maior porosidade. Isso permite uma infiltração da água. Então, esse é um aspecto, por exemplo. Outra questão é, se você não tiver um bom equilíbrio disso no solo, você pode ter um excesso de adubação, né, de uso de fertilizantes. Isso pode acarretar, inclusive, salinização, excesso, né, desses íons no solo, que aí não é benéfico para a planta. Você pode, inclusive, também ter alterações de pH, você pode prejudicar a microbiota do solo. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. O excesso não é bom, principalmente para o solo também, e também perdas, né? Você vai acabar tendo uma perda de dinheiro que você investiu também. Mas tanto o excesso quanto a deficiência, eles não são bons. E agora a gente vai com o Gil conhecer mais uma fera da sustentabilidade que vai ajudar você na qualidade do solo e das suas plantas. Estamos de volta nessa sexta-feira! Semana mais curta, né, meu amigo produtor? Teve o carnaval, mas a gente está aqui a postos com essa linha de fertilizantes que está fazendo muito sucesso, a família felina da Bioagros, tá? Leão, lince, guepardo, onça e tigre, as feras premiadas. Agora há pouco a gente sorteou um cupom de desconto aqui. Saiu na bingueira o número 3 é o guepardo, então você vai fazer a sua compra, qualquer volume, qualquer quantidade, eles vão entregar no Brasil inteiro e você vai botar lá no carrinho de compras no cupom de desconto, guepardo 25, pronto, na hora, 25% de desconto, tá? E já que saiu o guepardo, vamos entender um pouquinho mais dos nutrientes, do que é que ele tem? Se a gente fosse pensar no ser humano, o guepardo seria ali a fase adolescente, ou seja, você começou o seu plantio, deu aqueles primeiros nutrientes e chega aquele momento em que ele precisa de mais energia para crescer forte, saudável. Vamos entender um pouco mais do que é que o fertilizante guepardo da Bioagros tem para você. O guepardo é um fertilizante líquido à base de extrato de algas, rico em potássio, carbono orgânico e uma variedade de substâncias naturais que são benéficas para as plantas. O guepardo, nosso fertilizante da Bioagros, tem mais benefícios. Ele tem uma alta concentração de algas. Com isso, proporciona nutrientes essenciais de forma eficaz, promovendo um crescimento saudável. Os fertilizantes guepardo promovem também o desenvolvimento acelerado, já que o carbono orgânico, presente na formulação, auxilia na arquitetura das plantas e melhora a tolerância a estresses, garantindo um desenvolvimento robusto. Potencialize suas lavouras com guepardo e colhe os resultados de um cultivo forte e resiliente. Guepardo 25, não esquece, esse é o cupom de desconto que você vai digitar na plataforma, tá aqui no GC para você aqui embaixo, ou você pode aqui do lado ler o QR Code que está na tela, tá? Com a câmera do seu celular. Tem a nossa central, porque muita gente às vezes quer falar, quer tirar dúvidas. Meu amigo produtor, pode entrar em contato agora, nessa sexta-feira, 19 97172 1673, tá? O DDD é 19 97172 1673. Conversa com o pessoal da central e já faz a sua compra agora. Lembrando que você vai receber aí com toda a tranquilidade, tá? Qualquer produto da nossa família felina, leão, lince, guepardo, onça e tigre. E assim a gente fecha mais uma semana falando das feras premiadas da sustentabilidade. Vamos dar tchauzinho para todo mundo, Duda? Gustavo, a gente volta com você e até semana que vem. Obrigado, Gil. E agora nós estamos de volta com a Luciane Balzan,
E Luciane, eu te interrompi que o Gil tinha um recado especial para quem está nos acompanhando, mas nós estávamos falando sobre a qualidade do solo quando a gente tem um manejo nutricional adequado. Exato, a gente estava falando um pouquinho da influência sobre a microbiota, né? Então, quando a gente tem um manejo equilibrado, isso vai reverberar também para você manter a qualidade dos micro-organismos. E quando você tem um desequilíbrio, isso acaba afetando que você pode inibir os micro-organismos benéficos e pode, talvez, influenciar o aumento de alguns patógenos que não são tão desejáveis para a sua lavoura. Então, a nutrição equilibrada, ela vai fazer isso, e aí você vai associar com outros benefícios, como a questão do solo, que a gente comentou, não é só a parte física, mas essa parte química, a parte nutricional também influencia na qualidade do seu solo, como, por exemplo, para você ser menos suscetível à erosão, à degradação do solo. O uso, né, do seu fertilizante, quando você associa não só o uso de convencionais, mas também com ativos orgânicos, você consegue trabalhar isso de uma forma mais equilibrada. Você pode trabalhar também mais biológicos, que vão te ajudar a ter um melhor aproveitamento desses fertilizantes utilizados. Então, tem uma série de estratégias que você pode adotar e que vai refletir em maior qualidade do solo e da microbiota também. A nutrição também está relacionada com os patógenos de solo. Então, você que tem doença no solo aí, está difícil cultivar, muitas vezes pode ser também a nutrição que você está colocando no solo. Como disse a Luciane, eu particularmente não conheço ninguém melhor para falar de nutrição do que ela. Então preste bem atenção aí, hein, produtor? E Luciane, a gente está falando de manejo adequado, né, de nutrição, manejo adequado do solo. Isso também pode ajudar a planta a passar por alguns estresses durante o ciclo? Sim, você consegue otimizar muito o desempenho da planta. Então, óbvio, primeiro passa pela questão da base, você ter uma adubação bem feita, para que a planta cresça fortalecida, porque como a gente já falou, os macronutrientes é o que vai formar a estrutura da planta, esse é o primeiro passo. Tendo uma planta vigorosa, ela passa a estar mais fortalecida e ela vai sentir menos impacto de fatores estressantes, que pode ser uma falta de água, pode ser um ataque de inseto, um ataque de doença. Essa planta ela vai conseguir reagir de uma forma mais rápida. Então, nós temos aqui alguns mecanismos de defesa, como a planta pode ter uma estrutura, uma parede celular, pode ter maior formação de lignina, que inclusive diminui esse estresse, né? Fica menos atrativa para o inseto, para a doença, ela tem uma menor pressão. A questão de estresses hídricos, por exemplo, você pode ter uma estratégia de ajudar a planta a ter melhor enraizamento. Se a planta tem maior enraizamento, ela vai mais fundo, né, no solo para pegar água, para absorver, explorar mais o solo, inclusive vai ter um aproveitamento melhor do fertilizante que você aplicou. E inclusive vai ajudar a estruturar melhor o solo, né? Isso vai ajudar inclusive a microbiota do solo também, a questão de propiciar esses micro-organismos benéficos. Então a planta, uma estratégia é ela absorver mais água do solo, ela estar mais blindada contra os insetos, e a outra é que essa planta também vai estar mais resistente. Ela vai conseguir ser mais tolerante à falta de água, por exemplo, ou mesmo quando baixa a temperatura ou alta temperatura, você consegue ter um pouco mais de resistência dessa planta quando ela está mais equilibrada. E Luciane, um ponto importante, né, para quem está nos acompanhando, e que você falou muito bem aqui, não é só a nutrição balanceada, mas também colocar alguns compostos orgânicos, melhorar a microbiota do solo, melhorar a qualidade do solo, vai ajudar quem está nos acompanhando aí a ter uma planta que vai melhorar o estresse, vai tolerar mais as ações do tempo, talvez a seca, vai melhorar a estrutura de planta e, consequentemente, ter aí uma alta produtividade. O nosso tempo é curto, infelizmente a gente vai ficando por aqui hoje. Queria agradecer a Luciane pela presença mais uma vez, agradecer você que está nos acompanhando aí em casa e eu aguardo vocês aqui no Canal Rural com mais informações técnicas e práticas para juntos nós alcançarmos a sustentabilidade.